Olá, amiguinhos do Astral, tudo bem? Eu sou Tato Ferrari. Hoje nós vamos falar sobre retrocognição projetiva. Sim, tive uma projeção astral aonde eu rememorei uma vida passada e uma vida passada em outro planet. Que é isso, meu povo? Que é isso? Em outro orbe. Antes de vir para a Terra. Somos espíritos muito antigos e somos extraterrestres antes da gente vir para cá. Claro, agora nós somos terrestres, mas antes da gente vir para a Terra nós éramos extraterrestres. Então vamos lá esse relativo projetivo. Então, vamos lá. É o seguinte, é um relato muito simples e muito rápido, mas ao mesmo tempo complexo. Ele também, nesse relato projetivo, eu tive acesso também ao meu desencarne naquele planeta, mas óbvio que eu não tive todo o acesso, né? Óbvio. Quem dera eu se tivesse todo o acesso, mas tive fragmentos, dois principais fragmentos, né? Esse fragmento que eu tive foi assim, vamos lá. Eu estava, começo a rememorar, muito estranho, que eu já estava tomando banho, né? Sim, nesse planet nós tomávamos banho também, interessante, né? Porém, começa já estranho aí. Foi aí que eu despertei a lucidez, né? Que eu sabia que eu estava rememorando uma experiência, né? E fiquei calmo, rememorando e deixei acontecer, né? Deixei a experiência continuar. Em certos momentos a lucidez caiu um pouco, em outros a lucidez voltou. Quando eu retomo, né, a lucidez, eu já estou, né, num ambiente que é uma espécie de banheiro, onde eu estou tomando banho. Detalhe, eu olho para cima, eu não consigo ver de onde a água cai. A água está caindo, eu não consigo ver o aparelho, vamos dizer, o chuveiro ou o que quer que seja. Mas eu estava tomando banho. Me lembro desse ambiente ser extremamente claro, né? Era um ambiente assim bem alvo assim, que tinha uma brancura, e um banheiro que lembra bastante o nosso banheiro daqui, mas não muito bem, porque eu não consegui ver o chuveiro. Também não parecia ter um box, né, como o nosso aqui, um de vidro, ou seja lá o que for, alguma coisa para essa água, né? Mas me lembro plenamente da sensação desse líquido, porque eu tô chamando de água, tá? Mas só fazendo um comparativo. Mas eu me lembro muito bem da sensação desse líquido caindo no meu corpo, espécie de líquido, aonde ele também era um pouco diferente. É como se essa água que caía no meu corpo, ela fosse mais líquida do que a nossa água. É uma viagem, mas não é uma viagem, é uma experiência em algum lugar, em outro orbe, em outro tempo muito distante, onde eu vivia nesse planeta. E essa água de tomar banho, entre aspas, ela é uma água diferente da nossa água. Não sei se a água nesse planeta era uma água ligeiramente diferente. Dava a sensação, é como se a água fosse mais mole. Na verdade, é uma sensação assim, é como se a água tivesse menos peso. Sabe aquele peso da água passando pelo seu corpo, que você sente aquele negócio de deslizar? É como se ela se ela deslizasse com mais facilidade, é como se ela fosse mais mole, eu não sei explicar, mais leve. Aquilo que caía em mim não causava tanto impacto como uma super ducha que a gente toma, uma água que batia no meu corpo, mas não dava aquele impacto de água. Então a impressão é essa, que a água era mais suave, alguma coisa assim. Muito interessante, né? Muito interessante, porque eu fico aqui pensando nessas possibilidades, né, de outros planetas que tem essa função de agregar a vida ainda num nível físico como o nosso, mas que pode ter outras propriedades, pequenas variações, né, e coisas até parecidas com o nosso, mas diferentes ao mesmo tempo, como essa água, né? Foi muito interessante. Bom, aí vamos à parte assim um pouquinho mais sinistra desse ambiente, desse planeta na qual eu vivia, né? A sensação eu só posso descrever como uma sensação de estar sendo vigiado e estar em estado de opressão. Sim, eu estava ali
me asseando nesse ambiente, e eu tinha uma sensação de que estava sendo observado, de que eu não tinha privacidade nenhuma naquele ambiente, né? Então, por exemplo, depois de ter essa sensação, apareceu nitidamente como se tivesse um drone ou algum tipo de câmera ou alguma coisa, um ser, né? Não sei se era um ser, mas parecia ser uma tecnologia, consciente ou não, sendo pilotado ou não à distância, etc. Eu não sei o nível daquilo, mas eu sei que eu estava ali, estava tomando esse banho e estava chateado, pensando, poxa, nem aqui, né, a gente tem privacidade, né? Porque eu sabia que estava, é como se estivesse sendo filmado, observado, não que tivesse alguém ali vendo, filmando, observando o tempo inteiro, mas é como se todo mundo naquele ambiente que eu estava tivesse que passar por isso, que tivesse câmeras ou, sei lá, uma inteligência artificial cuidando de tudo o tempo inteiro. E eu tava assim com essa sensação de opressão, refletindo, poxa, que saco, vamos dizer assim, né? Então, eu me peguei nesse ponto, eu tava bem revoltadinho, vamos dizer assim, nessa época que estava vivendo nesse planeta, né? Revoltadinho no sentido de que eu tava revolto, eu não tava assim de acordo com o sistema, eu tava questionando o sistema, talvez eu tivesse burlando regras, leis daquele sistema ali que eu estava incluído, enfim, eu estava num estado de, né, tava chateado, eu tava sem paciência com aquilo, né? Isso já diz respeito ao que talvez venha acontecer depois, que é o próximo fragmento, né? Bom, em algum ponto dali a minha lucidez cai um pouco e depois eu já não estou mais naquele ambiente e eu volto à consciência. Quando volto à consciência, eu estou no mesmo planeta, no mesmo sistema, na mesma situação. E esse fragmento que foi liberado para acessar foi bem difícil também, né? Mas eu acessei e eu acabei vendo ao meu desencarne. Foi assim, eu estava num ambiente que era ou de construção, ou de demolição, ou de não sei muito bem o que estava acontecendo ali, mas eu posso dizer o que estava acontecendo, que minimamente posso dizer assim, estava ali num ambiente onde eu não queria que máquinas fizessem o trabalho que tinham que fazer. Que máquinas eram essas? Trouxe assim como se fossem mega tratores, né, tratores gigantescos, que na verdade depois eu refletindo eu trouxe como trator, mas eu acho que eram robôs, né? Robôs, máquinas robóticas pilotadas por ou inteligência artificial também, ou por alguém à distância, remotamente. E eles estavam ali construindo coisas, movimentando coisas, grandes blocos de concreto, derrubando, levantando, mudando de lugar. Eles estavam mexendo, né? Inclusive na terra e tal. Então eu estava numa coisa de obra ali. Eu só não sei se estava sendo levantado algo novo, sendo destruído algo velho. Isso aí eu não sei dizer. Mas eu sei que eu estava plantado ali quando eu abro a lucidez, né? E aí me vejo querendo impedir que essas máquinas fizessem o trabalho que elas tinham que fazer ali. Eu continuava com o mesmo sentimento de revoltado, com o mesmo sentimento de não querer aceitar as coisas que estavam sendo feitas ali, e é como se eu fosse um agente, sei lá, infiltrado, ou como se eu fosse de um grupo também de pessoas que participavam daquilo ali, não queriam que aquilo acontecesse, ou que eu fosse alguém que fosse para cima para impedir de alguma maneira. Então, de alguma maneira, naquele sistema, eu não estava mais me encaixando e eu estava causando, vamos dizer assim, né? Eu estava causando ali, por bem ou por mal, eu não sei, né? Não acessei isso, né? Bem, aí lá vai eu, né? Euzinho, sozinho, querer enfrentar o diacho dessas máquinas, robôs gigantes, sabe? Tinha coisas, estruturas metálicas assim, sei lá, como se fossem robôs do tamanho de um prédio de 3, 4, 5 andares, outros menorzinhos, de um andar, 2 andares, assim, um predinho desse tamanho, assim, uns monstrão que se mexiam,
e tinha sei lá, uma espécie de um braço, como se fosse tipo uma escavadeira, mas sabe esses mega tratores de demolição que tem uma mega de uma bola que joga a bola assim, pá, e derruba? Tipo esses negócios nesse nível, assim, brutamontes, assim, máquinas brutais. E elas estavam ali trabalhando e tal, demolindo. Ou construindo, não sei. Eu só sei que eu tava querendo impedir. E fui enfrentar, cara, esses negócios e tal. Como se eu me visse dizendo pra parar e tal. E de repente elas simplesmente me ignoram, né? Eu não me lembro delas me darem nenhum tipo de alerta. Eu fiquei muito revoltado com isso também, porque elas não ligam pra eu estar ali, pra minha vida ali e tal. Elas simplesmente continuam o trabalho, vêm pra cima de mim, porque eu me meto na frente entre elas e o que elas estavam fazendo ali, derrubando ou construindo. E, cara, uma delas pegou e destruiu um negócio, moveu um negócio gigante e virou aquilo por cima de mim. Eu só sei que eu vi aquilo vindo pra cima de mim e pensei, nossa, tipo, né, né, vou morrer, né. E aí senti aquele negócio todo caindo em cima de mim. Não senti dor, não acessei a dor daquilo. Eu só senti aquele negócio me cobrir, pesar em cima de mim e me esmagar, né? Bom, no que me esmagou foi instantâneo. Foi instantâneo. Foi tipo um bloco, assim, bloco, fiquei preso naquilo. E eu não senti dor. Instantaneamente, eu me lembro de me sentir esmagado, por uns 3 segundos preso, assim, tipo, travado. Depois de passar uns 5 segundos, sem dor nenhuma, me lembro de me sentir leve. Fiquei levinho e tal. Como se eu tivesse me desprendido daquele corpo físico e me senti leve. Só que eu tava muito chateado. Eu tava com o sentimento de não ter dado certo, de eu ter tentado impedir, de eu achar que eu me colocar na frente delas, elas não iam continuar. Então eu tava com um sentimento ruim, assim, enquanto eu tava meio que fora do corpo, sentindo leve ali naquele desencarne, eu comecei a sentir umas coisas bem ruins, assim, joguei minha vida fora, comecei a refletir ali mesmo, ali debaixo dos escombros, já devia estar fora do corpo, mas eu ainda tava meio que junto ao corpo ainda, meio fora, meio dentro, meio desprendendo, ficou tudo escuro, então eu tava naquele ambiente escuro e refletindo, com a vontade de chorar, assim, poxa, joguei minha vida fora, joguei assim, não, eu tava lutando por uma causa, e aí de pensar assim, será que essa causa era justa mesmo? Será que valeu a pena? Aí, com aquele sentimento, assim, balançado, sabe, já na dúvida, aquela coisa assim, aí nesse sentimento, nesse balançar, um pouco nessa agonia também de ter sido soterrado com aquelas coisas enormes ali, aqueles blocos, terra e tudo mais, todo aquele sentimento assim, eu fui voltando, né, pro corpo, comecei a sentir o corpo de novo, aí abri o olho, com muita calma, comecei a revisar de trás para frente tudo que tinha acontecido, fui, aí vi no lapso que eu tive de lucidez, fui pro negócio do banho, eu falei, tá, e tava no banho, falei, bom, beleza, e antes do banho e tal, e fiquei antes do banho, que rolou e nada. Daí não rolou, não consegui ver o que tava rolando ali antes daquele banho. Então foi isso. Essa foi uma retrocognição projetiva, né? Aonde você mesmo consegue acessar uma vida passada sua, uma experiência passada sua, onde você teve, ou, né, caso tenha sido aqui na Terra, em outra vida, ou caso tenha sido em outro planeta, a gente também pode acessar, né? E a projeção astral, viagem astral, a experiência fora do corpo, ela pode nos proporcionar esses acessos, claro, desde que nós estejamos preparados, porque afinal de contas, apesar de esses acessos serem espontâneos e por vontade própria, a gente precisa querer acessar também e precisa estar preparado, também com certeza tem uma colherzinha de chá dos nossos queridíssimos mentores, nossos queridíssimos guias, com certeza tem, né? E se eles trouxeram isso para mim, isso deve ter um motivo profundo, né, de reflexão, e faço essa reflexão profunda nessa questão do querer ser o revoltadinho do sistema, do querer não concordar com as coisas como são, do querer ir contra certas leis, né?
que talvez eu tenha trazido um pouco desse rancorzinho de outro planeta, de outra experiência, né? Essa vontade de ser diferente, de pensar diferente, tal. Como eu não sei se nessa experiência desse outro planeta eu estava agindo eticamente, né? Eu não sei, né? Eu não acessei isso. Eu só acessei aquele ego, aquela vontade, aquele não querer e tal. Mas eu não acessei a experiência por completo do se aquilo que eu estava fazendo era ético ou não diante daquele sistema colocado. Então, eu não posso dizer muito. Mas o que eu sei dizer é, se foi permitido acessar isso e patrocinaram para que eu acessasse isso, com certeza tinha fragmentos ali daquela angústia no final. Como quando eu estava soterrado, eu fiquei com aquele sentimento assim, sabe, bem pesado assim. Isso me levou a crer que eu trouxe ou carregava isso comigo, nesse sentimento, resquícios desse sentimento dentro da minha alma ainda para ser trabalhada, né? Então trago isso com muito carinho, acolhendo toda a experiência, porque a vivência da vida passada, rememorar fragmentos, ou até que tem pessoas que rememoram grandes passagens, muita coisa, acessam muita coisa, ela tem que ser acolhida com muito amor, né? Com muito carinho assim, para que a gente não pegue aquilo e traga de uma forma negativa, ou que a gente coloque aquilo e aquilo vire um empecilho na nossa vida. E sim, a gente precisa trabalhar positivamente em cima das sensações que foram trazidas, e se foi trazido aquela sensação ruim, o que fazer nessa vida, né, para que eu não repita aquelas sensações, né? Então, basicamente, esse é o caminhar espiritual, né, o tatear espiritual que a gente, da encarnação que a gente tem que ir trabalhando, de farejando isso, né, usando todos os sentidos possíveis, físicos e não físicos, né, sexto sentido, né, a sensitividade também, para que nós possamos ir sentindo, para que a gente possa ir caminhando nessa estrada evolutiva e melhorando. Esse é o grande lance, melhorar um pouquinho a cada dia, subir um degrauzinho, né, que seja a cada experiência que a vida nos coloca. E toda experiência que um processo encarnatório é colocado pra gente, toda experiência vivida, ela tem um motivo para ser vivida, seja para superar uma questão que você não soube lidar numa outra experiência passada, seja para evoluir nesse sentido e dizer que ninguém está encarnado à toa. Ninguém que está encarnado aqui está à toa. Todos têm um propósito, né? Todos têm um propósito. Muitas vezes é difícil de enxergar, mas meu Deus, qual é o propósito disso, né? Às vezes a gente vê um grande sofrimento, uma grande perda, alguma coisa muito impactante, e a gente chega a pensar, mas isso não pode ter um propósito, né? E aí, porque, poxa, a pessoa tem que passar isso, ou uma criança passar aquilo, ou fulano foi muito trash aquilo que ela vivenciou, será que isso precisava disso, né? Tipo assim, às vezes a gente fica perguntando, precisava de tudo isso? Às vezes precisava, né? Às vezes a gente precisa passar por situações que vão fazer a gente amadurecer espiritualmente. E esse amadurecimento espiritualmente muitas vezes vem na pancada mesmo. Essa é a realidade. Então, vamos que vamos seguindo, degrauzinho por degrauzinho. A escada é íngreme, é alta, são muitos andares para a gente subir, praticamente infinito, porque, óbvio, perderia a graça se a gente não tivesse mais para onde ir depois de chegar no topo de um prédio, né? Então, óbvio que essa escada é infinita, e que bom que ela é infinita, graças a Deus. Obrigado, meu Deus, por essa escada ser infinita, né? Senão ia ter um monte de anjinho aí entediado. Então é isso, gente. Muita paz, muita luz, muita alegria para todos vocês. Namastê, um grande beijo e até a próxima.